Olá, tudo bem? Graça e a paz esteja com vocês. Estou eu mais uma vez aqui com mais um vídeo sobre o assunto muito importante da Palavra de Deus. Temos uma novidade aqui que está circulando pelo mundo, no meio dos cristãos, daqueles que estão se dedicando à leitura bíblica, aqueles que estão procurando por estudo caríssimo para estudar a Bíblia, enquanto as pessoas estão aí rodeando as livrarias do mundo em procura de estudos caríssimos sobre a Palavra de Deus, nós estamos aqui rodeando o mundo, levando essa novidade grátis, gratuitamente para aqueles que estão querendo estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós temos aqui 64 títulos de livro com o autor Paul Sejong da Coreia, levando as pessoas a voltarem para a Bíblia, a meditarem na Palavra de Deus sem doutrina religiosa nenhuma, para que as pessoas tenham pleno conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia. Infelizmente hoje pelo mundo as pessoas estão misturando aquilo que é da Palavra de Deus com aquilo que vem da religião, vem do homem. E quando nós olhamos para a Bíblia, a Palavra de Deus, nós vemos que nem Jesus Cristo, nem os apóstolos e nem os profetas, nenhum deles fundaram nenhuma religião. Deus teve um trabalho muito importantíssimo na época do Velho Testamento, quando havia o tabernáculo, quando havia o templo, onde era feito o sacrifício todo ano, e Deus descia para receber o sangue da oferta, onde o pecador ele passava o pecado dele para o animal e o animal era degolado para o perdão do pecado, e Deus havia esse ritual no tempo do Velho Testamento que revelava a salvação ao homem. E no Novo Testamento, Jesus Cristo foi a oferta que de uma única vez limpou o homem do pecado através da obra que ele fez neste mundo, há mais de 2000 anos. Então, para os cristãos que estão procurando a estudar a Palavra de Deus, eu estou aqui com os latidos do cachorro para acompanhar o vídeo, né? E que está sendo uma bênção. Então aqui, esses estudos aqui, ó, que vocês estão vendo, eles estão de acordo com o que a Palavra de Deus está ensinando. O autor é o Paul Sejong da Coreia. Este é o primeiro livro. Ele aqui está português 1, porque o livro ele está traduzido em várias línguas, no japonês, no inglês, no coreano, em vários idiomas. Estamos aqui com o livro em português também, para você. Eu sou de Atibaia, nós temos uma equipe aqui em Atibaia, para as pessoas que aceitam estudar o livro, estudar a Palavra de Deus de graça, as pessoas que se estão interessando para o livro, elas podem entrar no link que é www.nlmbrasil.com e fazer o pedido pelo link. Ela pode clicar no link, pode clicar lá nos pedidos de livros cristãos gratuitos e preencher os dados dela, e o livro vai chegar até o endereço de graça. E também você pode ligar para o número que é 964-7670-18 em Atibaia, na região de Atibaia. Temos uma equipe aqui que está disposto a levar o livro até você de graça. Você pode ligar para esse número, você pode fazer o pedido também através desse número, se você é da região de Atibaia. Se você mora em outras regiões, Minas, São Paulo, você pode fazer o pedido pelo nosso link. Você vai preencher os seus dados no link e você vai receber pelo correio os livros de graça também no seu endereço. Então está aqui a novidade para vocês mais uma vez. Eu gostaria de falar para vocês que eu tive estudos da teologia. Eu estudei já com os adventistas, estudei com a Testemunha de Jeová e com outras religiões também. E eu confesso para você que é a primeira vez que eu conheci um pastor na minha vida, o primeiro pastor que eu conheci na minha vida a testemunhar Jesus Cristo, conforme aqui a Bíblia está dizendo, ó, a Palavra de Deus. Está aqui, ó. É a primeira vez que eu conheci um pastor na minha vida que testemunhasse Jesus Cristo, como aqui a Bíblia está falando. E o problema das pessoas que estão dentro de uma religião
é que elas mesmo não param para pensar, será que a religião está pregando aquilo que está de acordo com a palavra de Deus? E muitas vezes as pessoas não param para pensar que são doutrinas religiosas que está prendendo as pessoas em um ciclo religioso e ela fica ali por 30, 40, 50 anos iludida sem saber que estão sendo enganadas. A religião, na verdade, não veio dos apóstolos, não veio de Jesus Cristo. Jesus, quando veio a essa terra, ele não fundou nenhuma religião, não tem nenhum texto na Bíblia falando sobre isso. E ele veio aqui para fazer um trabalho. Mas vemos que o cristão, as pessoas pelo mundo, elas têm um ditado assim, que vamos adorar a Deus na casa do Senhor. Eu digo a vocês que você está chamando Jesus de mentiroso a partir daí. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, a mulher samaritana repreendeu ele por ser judeu. E Jesus pediu ela de beber, dai-me de beber. E ela disse, como que o Senhor, sendo judeu, me pede de beber? E Jesus falou para ela, mulher, você crê em mim, que nem nos montes e nem nos templos adorareis o Pai, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito? Então, quando o cristão hoje diz, vamos adorar a Deus na casa do Senhor, se tratando de 4 paredes, que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, a partir daí se chama então Jesus de mentiroso. Então quer dizer que a verdadeira adoração, ela não vem dentro de 4 paredes. Ela não vem em um templo religioso. Ela tem que vir de dentro de você. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. A adoração, ela tem que vir de dentro do seu coração. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, que é o coração, cearei com ele e ele comigo. Então quer dizer que a casa de Deus, ela é seu coração. E você tem que saber disso, você tem que conhecer disso. E infelizmente, a salvação dita pela religião está sendo explicada de uma maneira totalmente diferente daquilo que a Bíblia está ensinando, que é a palavra de Deus. Então nós vemos que o mundo está à procura de Jesus Cristo, mas a religião atrapalha as pessoas a conhecer a verdadeira palavra de Deus. Infelizmente, o que a religião está ensinando passa de doutrinas. São doutrinas religiosas para te prender em um ciclo religioso. Então eu estou aqui com essa novidade mais uma vez para você que está procurando pela verdade da palavra de Deus, a salvação, para que você tome as conclusões na sua casa, estude em sua casa e conheça a verdadeira vontade de Deus em sua casa. E o mais importante do livro é incentivar você a estudar a palavra de Deus. O mais importante do livro também é para que você nasça de novo, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, ensinada por Jesus Cristo. Jesus falou para Nicodemos que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, o trabalho do livro é para incentivar você a conhecer isso, a conhecer o novo nascimento. Você tem que nascer de novo, que é importante. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Estamos com esses ensinamentos aqui para que você passe a estudar a palavra de Deus e passe a conhecer a verdadeira salvação de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, não de acordo com o que a religião está ensinando. Está aqui essa novidade para você. Só você fazer o pedido, ou pelo link, ou pelo número. Aqui em Atibaia temos uma equipe preparada para levar o livro até você. Temos outros estudos aqui, ó. Tem um estudo aqui do livro de Apocalipse, né? Que é a era do anticristo, o martírio, arrebatamento e do reino milenar está chegando. Tem um e tem um 2. E tem 3 estudos também sobre o tabernáculo, que é um retrato detalhado de Jesus Cristo, preparado para você de graça, que é o mais importante. Como disse Jesus, né? De graça receber, de graça dar. O nosso trabalho está sendo feito gratuitamente para você. Então eu gostaria até de aproveitar aqui esse tempo
de estar falando sobre um assunto muito importante que está escrito aqui, ó, no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, 29. Vamos ler aqui e eu gostaria de falar sobre isso para vocês, ó. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes nós escutamos isso pela religião? Se você for ver na Igreja Católica, eles falam desse texto. A Testemunha de Jeová fala desse texto. Os Adventistas, a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil e mais e outras doutrinas falam desse texto. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa para vocês? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As primeiras cartas de João, capítulo 3, 5, o apóstolo diz que Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus ele veio representando um animal puro, sem defeito. Jesus ele veio numa missão muito importante para mim e para você. Ele veio para tirar o pecado de dentro de você. Ele veio para apagar esses pecados com o sacrifício que ele fez através do batismo dele, da morte dele. Você já conhece isso? Você já tem conhecimento sobre essa salvação? Você sabe por que Jesus foi batizado por João Batista? Infelizmente a religião está ensinando que Jesus foi batizado para nos dar exemplo, por humildade. Isso é verdade? A religião prega isso. Muitos religiosos pregam isso. E será que a Bíblia está falando sobre isso, a palavra de Deus? Não está. Em Mateus 3,15, quando Jesus foi batizado por João Batista, João fala: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. Jesus fala para ele: João, deixe como está, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Significa que o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei, foi para cumprir a justiça de Deus como um animal puro, sem defeito. E para isso, para conhecer esse mistério da palavra de Deus, do batismo de Jesus Cristo, nós temos que voltar para o Velho Testamento. Nós temos que voltar a conhecer o ritual que foi feito no Velho Testamento, lá dentro do tabernáculo, pelas mãos dos sacerdotes. Temos que conhecer como era feito o perdão do pecado no Velho Testamento, para que você agora passe a conhecer, para que você passe a crer de uma maneira correta no Novo Testamento, feito por Jesus Cristo. Jesus fez um trabalho muito importante há 2000 anos atrás. E antes de ele ter feito esse trabalho, foi mostrado no Velho Testamento como realmente ele ia fazer esse trabalho. Então eu gostaria de estar lendo para você aqui um outro texto falando sobre esse trabalho no Velho Testamento. O que era preciso para que um sacrifício naquele tempo seja legítimo diante de Deus. Vamos ler aqui Levíticos capítulo 1, a partir do 3. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Fala assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação, e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá suas mãos sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, aqui nesse pequeno texto que eu li para você, para um sacrifício ele ser legítimo diante de Deus, era preciso atender 3 condições importantíssimas. Primeiro, está aqui no versos 3, tem que preparar um animal puro sem defeito. Segundo, é o que está no versos 4, é preciso pôr a mão sobre a cabeça do animal para a transferência do pecado. Você vai ver isso aí, direitinho lá no livro de Levíticos também, capítulo 16, 21. Terceiro,
era preciso degolar o animal para o perdão do pecado, tinha que ter derramamento de sangue. Está lá em Levíticos também, capítulo 17, versículo 11, que também essas 3 condições importantíssimas para ser legítimo diante de Deus, o sacrifício. Quando Jesus veio à terra, ele veio representando este animal puro sem defeito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Sofonias capítulo 1, 7, Deus fala: cala diante do Senhor, pois o Senhor preparou um sacrifício, onde os teus santos já estão purificados. Significa que Deus, ele já havia preparado esse sacrifício. Então, quando esse povo fazia esse ritual aqui no Velho Testamento, eles faziam pela fé, acreditando que no futuro Deus iria salvar eles exatamente assim, desse jeito. Foi por isso que Abel ofereceu um animal puro, sem defeito. Foi por isso que, quando nós olhamos para a história de Abel e Caim, ele oferece a Deus aqueles frutos da terra, né? E Abel, por sua vez, ele oferece o primeiro animal puro, sem defeito do rebanho. Quando ele ofereceu aquele animal, ele acreditou nos planos de Deus, ele acreditou na justiça de Deus, ele creu que Deus iria salvar ele no futuro exatamente daquele jeito. E aqui também no tabernáculo, quando nós víamos esse ritual, quando a comunidade de Israel pecava, eles ofereciam um animal para o perdão do pecado, e o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o pecado sobre o animal, depois o animal tinha que ser degolado, e havia um ritual que mostrava como Deus iria salvar o povo do pecado. Então, no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio à Terra, a primeira coisa que ele tinha que fazer, a primeira coisa era oferecer um animal puro, sem defeito, e Deus já trouxe esse animal para nós gratuitamente. Então, isso foi a primeira. A segunda coisa que Jesus tinha que fazer era passar pelas mãos de um sacerdote. Foi por isso que ele disse para João: deixe como está, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. João Batista, que foi filho de Zacarias, que foi da linhagem de Abias, que foi da linhagem de Arão, que foi sacerdote também. João Batista, ele era sacerdotal, ele era sacerdote da linhagem sacerdotal, que foi da ordem de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote a servir no tabernáculo. Agora João Batista, por ser filho de Zacarias, é o último sacerdote, e Jesus o último sacrifício, animal puro, sem defeito. Então, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, naquele momento, João Batista tinha que fazer que nem Arão, ele tinha que pôr a mão sobre a cabeça de Jesus Cristo, que representava um animal puro, sem defeito, e João Batista sendo sacerdote. E naquele momento não foi só um pecado de um povo só, foi o pecado do mundo inteirinho, desde Adão e Eva até o último ser vivo que surgiu na terra. Todo o pecado foi passado para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo foi passado naquele momento para Jesus. Você sabia disso? E você tinha conhecimento dessa verdade? Você sabia que enquanto você não conhecer, enquanto você não crer nessa verdade, o pecado ainda, os pecados, 12 pecados que Jesus fala em Marcos 7:21, estão dentro de você? E por causa desses pecados você vai ser julgado, você vai ser condenado ao inferno por causa desse pecado. Você sabia disso? Então que é preciso agora você conhecer a justiça de Deus, você crer nela verdadeiramente, como a Bíblia está falando, para que você alcance a verdadeira salvação. E você precisa conhecer essa verdade, você precisa crer nela de coração, você precisa crer no batismo de Jesus corretamente, de acordo com o que a Bíblia está falando. Quando você crê verdadeiramente no batismo de Jesus Cristo, pela imposição de mão de João Batista, o que acontece? Você tira todos os teus pecados e naquele momento você passou para Jesus Cristo, crendo no batismo dele há mais de 2000 anos. Enquanto muitos religiosos acreditam que Jesus foi batizado por humildade, por exemplo, e essas pessoas ainda estão com pecado no coração, porque a verdade não é assim. Então, sendo assim, as pessoas acreditando dessa maneira,
elas passam a ter o pecado dentro do coração dela, e por causa do pecado ela não vai entrar no reino do céu. E por causa do pecado elas vão ser destruídas. Então o diabo, dentro da religião, ele faz um trabalho tão maligno dentro da religião, que ensina esta mentira para o povo religioso, para que o povo não nasça de novo. Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E o mistério da água nesse texto é a explicação do batismo de Jesus Cristo. As primeiras cartas de João 5:6, o apóstolo fala que Jesus veio por meio da água e do sangue e do Espírito para salvar o homem do pecado. A água é o trabalho que ele fez no batismo dele. Jesus foi batizado por João Batista e ali no batismo dele ele cumpriu uma missão muito importante para te salvar do pecado. Ali no batismo dele, ele, pela imposição de mão de João Batista, é o que está escrito lá em Levíticos também 16:21, todos os teus pecados que você cometeu desde que você nasceu até a tua morte, que a partir do momento que você crê nessa verdade, a partir daí você passa a viver pela fé, você passa a ter a presença do Espírito Santo com você, e a partir daí o Espírito Santo de Deus vai passar a te dar forças para você lutar contra isso pela fé. Então, a partir daí, todos os pecados que você cometeu desde quando você nasceu até a tua morte, passa sobre Jesus Cristo há mais de 2000 anos, pela fé. O justo de Deus viverá pela fé, a Bíblia diz. Então, nós estamos aqui oferecendo estudos para que você conheça mais esse mistério, para que você tenha um pleno conhecimento da palavra de Deus sobre o porquê Jesus foi batizado por João Batista. É importante você conhecer isso. É muito importante você saber que o batismo de Jesus ele foi tão importante quanto a sua morte na cruz. Porque se você conhecer só a morte na cruz de Jesus Cristo, não é só isso que Jesus fez para te salvar do pecado. Jesus, quando veio a essa terra, ele foi batizado por João Batista. O que eu quero que você entenda é isso, que ele fez um trabalho como Cordeiro de Deus, como sacrifício, para te salvar do pecado do mundo. E esse trabalho é revelado também no batismo dele. O porquê que Jesus foi batizado por João Batista. É importantíssimo o batismo de Jesus Cristo quanto à morte dele na cruz. Então, quando Jesus ele veio à terra, ele fez 3 coisas. Ele foi batizado por João Batista, ele foi morto na cruz do Calvário e ele ressuscitou ao 3º dia. 3 mistérios importantíssimos para você conhecer. A religião prega que Jesus foi batizado por humildade, às vezes com o interesse de prender o fiel dentro da religião. Só que a Bíblia não fala sobre isso. Está aqui, eu expliquei para você aqui, dentro da palavra de Deus, que o batismo de Jesus Cristo foi um cumprimento da lei. Foi para tirar o pecado do seu coração. Foi para te limpar do pecado. E quando Jesus recebe todo aquele pecado, ele vai até a cruz, ele paga pelos teus pecados. Jesus ele assumiu o pecado pela imposição de mão de João Batista. Aí ele vai caminhando até a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele derrama o sangue dele, cumprindo a justiça de Deus. O cumprimento da lei que Jesus cumpriu foi através do batismo e da morte na cruz. E eu gostaria muito que você conhecesse essa verdade através da palavra de Deus e fuja do sistema religioso que está enganando muita gente, está levando muitas pessoas para mais longe e mais longe da palavra de Deus, e as pessoas estão sendo enganadas cada vez mais. Cada dia que passa, há outras doutrinas religiosas sendo aberta, sendo levantada, e o ser humano passa a estar cada vez mais afastado de Deus. Então nós temos este livro aqui para incentivar você a voltar para a palavra de Deus, a incentivar você a estudar a Bíblia fora do sistema religioso, fora da religião. A religião está arrastando muita gente para o inferno, está arrastando muita gente para a destruição. Então você precisa abrir a palavra de Deus, você precisa entender ela espiritualmente. Deus é espírito e procura por adoradores que adoram Ele em espírito. Você precisa nascer de novo, crendo no batismo de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo. Eu agradeço muito você por ter ouvido esse vídeo, né? E eu
Eu gostaria de estar aqui muitas e muitas vezes, compartilhando outros vídeos também, outras novidades, lendo outros assuntos da Bíblia, e para que você também se enriqueça em conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, que não seja aí o teu problema, né? Que você passa a estar estudando a Bíblia e passa todos os dias a meditar em cada palavra de Deus, em cada versículo. Aqui uma novidade para você. Faça o seu pedido ou pelo link, que é www.nlmbrasil.com, ou então aqui na região de Atibaia e região, temos uma equipe preparada para te atender aqui também. Vai levar o livro até você de graça. Nós não temos nenhum tipo de intenção de tirar o seu dinheiro, não queremos R$1 sequer. O que nós queremos de você é que você passa a conhecer a palavra de Deus espiritualmente e que você passa a ler a Bíblia todos os dias, que é a vontade de Deus para a tua vida. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer o que é realmente a vontade de Deus para a tua vida. Então, para isso, nós estamos com essa novidade aqui para você. Uma novidade gratuita, atendendo o pedido de Jesus Cristo. De graça recebeis, de graça dai. Este livro para você de graça, eu gostaria muito que você fizesse o pedido. Clica lá no nosso link, eu vou deixar na descrição do vídeo para você clicar. Está lá na descrição para você clicar no link, conhecer o nosso ministério, conhecer o nosso trabalho, e para você também fazer o pedido pelo link. Agora, se você quiser também o link, o link também ele oferece estudos para você, com vários temas, o que é pecado, o que é lei, sobre outros assuntos muito importantíssimos, está lá no link para você também, que gosta de fazer a leitura no computador ou no celular. E no link você pode clicar lá no Livros Cristãos Gratuito, preencher os seus dados. Nós temos um trabalho muito importante pelo mundo, e lá você preenche os seus dados e o livro vai chegar ao seu endereço de graça também. Ou você liga para mim, liga pelo telefone, que é 964-767018, e faça o pedido pelo telefone também, se você é de Atibaia ou da região de Atibaia. Obrigado, eu agradeço você por ter ouvido esse vídeo, que Deus te abençoe, e eu espero estar aqui com vocês mais uma vez compartilhando outros vídeos. Deus te abençoe e fique com a pura paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?